Acrescenta: eis-me aqui, eu venho para fazer a tua vontade. Assim, aboliu o primeiro culto para estabelecer o segundo. É em virtude dessa vontade que nós fomos santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita de uma vez para sempre. Palavra do Senhor. Leitura bastante longa e bastante importante no Antigo Testamento. De notar, antes de mais, que apesar dela ser longa, ela não está na totalidade. Faltam aqui cerca de 5 versículos. No capítulo 3 temos 3 do livro do Êxodo, 1, 8, e depois temos também, saltamos de 1:8a e saltamos para o versículo 13 a 15. Portanto, aqui há cerca de 5 versículos que faltam. E essa falta é aqui, neste momento do texto. Portanto, fazer uma boa pausa neste momento. Portanto, podemos já dividir o texto em duas grandes partes. Esta primeira e esta segunda. Pelo facto de termos entre as duas um texto que falta. E esta primeira parte, esta primeira parte, temos antes de mais um momento introdutório ao diálogo entre Deus e Moisés. E depois temos o diálogo entre Deus e Moisés. E depois uma segunda parte do diálogo na parte final. Portanto, 1A. Esta parte introdutória ao diálogo, fazê-la muito bem, notar estes verbos: apacentava, levava o rebanho, chegou, depois apareceu, Moisés olhou, viu, ele disse, mas disse em si mesmo, não é propriamente não é o início do diálogo, é uma palavra interior, aqui neste momento, e depois entra em cena o Senhor. E se repararmos nesta sucessão de momentos, temos cada vez a ação se aproxima, cada vez mais do momento da sarça ardente. Ele apacentava, ele se calhar já apacentava há muito tempo. Depois levou, naquele dia, se calhar, chegou ainda mais próximo e de repente apareceu o anjo do Senhor. Portanto, uma descrição que afunila, digamos assim. E, portanto, quem lê deve ler dessa maneira, uma forma mais espaçada no princípio, mas cada vez mais estreitando até o momento em que Deus chama Moisés. Moisés. Portanto, há um acelerando. A ação vai cada vez se aproximando mais deste momento do chamamento de Moisés. Portanto, começar de uma forma mais espaçada. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiam. Ao levar o rebanho para além do deserto, começa a acelerar, não é? Chegou ao monte de Deus, o Horeb. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor numa chama ardente no meio da sarça e deixar as pessoas ver este espetáculo também de uma forma imaginando, naturalmente. Depois continua a ação. Moisés olhou para a sarça que estava a arder, cada vez, desde apacentar o rebanho, chegar junto à montanha, até à sarça. E ele aproxima-se da sarça, cada vez mais perto. E o Senhor que aparece então na cena diz:
Portanto, aqui fazemos uma boa pausa. Moisés. E Moisés, ele respondeu, aqui estou. Portanto, destacar bem estes dois elementos do diálogo. Continuou o Senhor. Portanto, ler este bocado de Deus que fala de uma forma solene. Não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar que pisas é terra sagrada. Uma pausa. Depois de notar esta definição de Deus, é o Deus que é, eu sou, o Deus, etc. Eu vi. É o Deus que é, mas é o Deus que observa, o Deus que vê. Neste caso, a miséria do povo que estava no Egito. Portanto, terem atenção esta parte descritiva, depois este diálogo, com este pequeno núcleo do diálogo, a interpelação de Deus e a resposta de Moisés, e dar solenidade a este discurso de Deus e o eu sou. Deus, o que é Deus? Ele diz o que é, e o Deus que vê. E o que é que ele vê? Aquilo que vem a seguir. Depois esta segunda parte também muito importante, de que um dos textos capitais do Antigo Testamento, esta referência ao sou. Aqui, por exemplo, Deus disse a Moisés, eu sou aquele que sou. A tradução é sempre difícil traduzir, seja ele que texto for, mas estes textos ainda mais difíceis são de traduzir. Sou quem sou. A tradução mais correta seria essa. Sou quem sou. Sim, sou, temos o verbo ser, depois o relativo e sou. E depois vemos que aqui esta maneira esquisita de dizer o nome, o que se chama eu sou, aqui diz, destacar bem, enviou-me a voz. Para que não confundir este eu sou com o resto da frase. Portanto, o que se chama eu sou, enviou-me a voz. E este eu sou, depois o nome de Deus depois é retomado aqui, de uma forma diferente. E temos aqui este mas, é Moisés que responde, e é este mas que vai dar origem a esta resposta de Deus. Mas se me perguntarem, portanto, vou procurar os filhos de Israel e dizer-lhes, o Deus de vossos pais enviou-me a vós. Mas se me perguntarem qual é o seu nome, portanto, dar um ênfase grande a este mas, porque este mas vai originar então todo esta explicação de Deus. Depois, ter bem em atenção estes eu sou. O Senhor Deus, depois, para terminar, o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, enviou-me a vós. Depois dar solenidade e destacar bem esta última frase. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Portanto, para explicar um bocado todo este tempo gasto a explicar o nome, dar solenidade. Este é o meu nome para sempre. Assim me invocareis de geração em geração. Neste texto, São Paulo fala de acontecimentos do Antigo Testamento, em particular de acontecimentos que se passaram durante o Êxodo, relatados no livro do Êxodo. Fala, portanto, receberam todos o batismo de Moisés, uma expressão curiosa e que devemos ter presente, que Paulo fala de um batismo de Moisés. Depois faz alusão à nuvem do deserto, atravessar o mar, o alimento espiritual, o maná, a bebida espiritual, Moisés que com o cajado percute o rochedo e brota água do rochedo, portanto, a fonte no deserto.
portanto eles bebiam do rochedo espiritual que os acompanhava. Esse rochedo era Cristo. Aqui faz alusão a uma lenda, se assim podemos dizer, uma história que não está na Bíblia, mas que nos é conhecida pela literatura judaica, em que diz que esse rochedo em que é dito que esse rochedo que foi percutido por Moisés acompanhava o povo de Deus durante a sua travessia pelo deserto. Não foi só a fonte que brotou naquele sítio, como está dito no livro do Êxodo, mas depois é dito nessa literatura judaica paralela que o rochedo acompanhava Israel ao longo do deserto, da sua caminhada no deserto. Portanto, temos aqui todos estes acontecimentos e estes episódios da travessia do mar, da travessia do deserto, do Mar Vermelho também, e que estão relatados no livro do Êxodo. Portanto, a maioria não agradou a Deus e eles depois caíram mortos no deserto. Aqui também a evocação do momento, ou de vários momentos até em que membros do povo de Deus iam morrendo no deserto. E aqui temos esta frase de uma importância capital, mas que pode ser bastante mal interpretada. Esses factos aconteceram para nos servir de exemplo. Esta palavra exemplo não é uma tradução muito feliz, porque não é o exemplo no sentido, como nós dizemos, olha, isto é um exemplo para ti, no sentido moral. Mas exemplo aqui é a palavra grega que diz typos, que significa tipo, que é imagem. Isso deu origem àquilo que os padres da Igreja usavam abundantemente, que era a exegese tipológica, que é ver nos acontecimentos do Antigo Testamento, nos personagens do Antigo Testamento, em particular, mas não só, ver imagens das realidades futuras, daquilo que viria a acontecer no futuro. Por exemplo, quando ele fala, bebiam todos de um rochedo espiritual que os acompanhava, mas esse rochedo espiritual que os acompanhava era Cristo. Quer dizer, esse rochedo era um tipo, uma imagem de Cristo. E aqui, da mesma maneira, aqui, tudo isto lhes sucedia para servir de exemplo. Esta palavra exemplo, de novo, é tipo. Tipo tem a ver com a mesma palavra que dá a tipografia, que é aqueles caracteres móveis que são uma imagem daquilo que vai ser de facto a impressão depois. Portanto, não confundir exemplo ou não dar um valor moral a esta palavra exemplo, mas dar-lhe um valor de interpretação. E depois temos uma outra frase que também, quanto a mim, não traduzida muito, de uma forma muito feliz, que é nos advertir. Advertir não significa aqui, cá está a advertência, a reprimenda. Advertir significa aqui guardar no espírito. Tudo isto foi escrito para que nós o tenhamos sempre presente no espírito. Quer dizer, como que todos estes exemplos do Antigo Testamento fossem coisas a ter presente no espírito para bem perceber quem é Cristo, quais são as realidades da fé, da vida da Igreja e do mundo. Portanto, tudo isto foi escrito para que nós o guardemos na memória. No fundo é isso. A melhor tradução seria essa. Tudo isto foi escrito para que nós o tenhamos sempre presente na memória. É claro que é uma tradução muito mais, é mais uma paráfrase, portanto, não é fácil traduzir, mas advertir e exemplo dá um valor moral às coisas que não é o melhor. Portanto, ler todo o texto de forma a salientar todos os acontecimentos do Antigo Testamento que são como que antecipações e ilustrações daquilo que será
a realidade do Novo Testamento e as realidades em Cristo. E tudo isso foi escrito para que nós estejamos alertas, estejamos com as coisas sempre prontas e presentes no Espírito, para que isso nos ajude a ler e a interpretar os sinais dos tempos.